Olá, meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor e pesquisador na Universidade Estadual de Londrina, eu sou historiador e atuo como professor no mestrado em comunicação e eu me interesso muito pelo poder das imagens na explicação do estado de espírito de um tempo, o que nós chamamos de imaginário. Eu selecionei algumas charges que têm circulado muito nas redes sociais, porque eu entendo que é importante fazer essa compilação para que tanto a gente possa enxergar bem em um panorama as principais críticas realizadas para pensar sobre o Bolsonaro e sobre a sua relação atrapalhada com o coronavírus, mas eu decidi fazer esse vídeo também para que no futuro as pessoas possam observar essas charges a partir de alguns comentários, para que esses desenhos sejam situados em um contexto e o pessoal possa compreender o sentido dessas charges. Então é um vídeo feito para que você hoje, em março de 2020, possa entender o panorama, mas para você também que está aí em 2025 ou 2030 e quer entender o que é que nós estávamos sentindo nesse momento em que passamos por uma crise séria, uma pandemia de coronavírus, e ao mesmo tempo que estamos preocupados por conta dessas trapalhadas que o presidente faz, nós também nos esforçamos para rir das nossas próprias desgraças. Vamos às charges. Essa primeira charge ela é muito importante porque tem muitos elementos para serem observados nessa simbologia toda. Evidentemente faz uma referência ao filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin. O ditador visivelmente é o Bolsonaro, está muito claro para a gente aqui, habitante do ano 2020, e ele, em vez de levantar o mundo, está levantando o vírus, coronavírus, né, que já é uma imagem que se tornou muito popular, pelo menos aí nos memes da internet. E o fato de ele estar sendo representado dessa forma é porque hoje, em 2020, sobretudo a esquerda, mas cada vez mais membros da direita e mesmo ex-aliados, começam a interpretar o Bolsonaro como alguém com uma ideologia totalitária, e por conta das suas declarações em relação ao coronavírus, ou seja, ele dizendo que não tinha tanto problema assim se muitas pessoas morressem por conta do coronavírus, que era meio que inevitável, eram mais velhos. As pessoas têm atribuído um raciocínio quase eugenista nessa ideologia que ele sustenta de forma isolada em relação ao resto do mundo. Então essa charge tem essa importância de demonstrar que o Bolsonaro acaba reproduzindo esse eugenismo aí, que era uma prática típica do nazismo. Essa charge também é muito importante porque ela fala sobre um momento específico em que, felizmente, o Bolsonaro voltou atrás porque foi pressionado pela oposição, porque o objetivo dele, em uma das medidas provisórias que ele decretou, mas que depois teve que voltar atrás em um desses artigos, era simplesmente permitir que as empresas, caso quisessem, não pagassem os funcionários durante 4 meses. Então havia nesse período, né, às vezes eu falo no passado porque eu estou me referindo ao pessoal do futuro, houve uma discussão muito forte sobre na verdade, uma falsa dicotomia, porque o Bolsonaro entrou na jogada de que era preciso salvar a economia. E isso era mais importante do que manter as pessoas isoladas em casa, porque na cabeça dele, e só dele, o mundo inteiro estava unido na necessidade de isolamento, e ele não. Na cabeça dele, as pessoas tinham que ir trabalhar. Então, para pressionar as pessoas a irem ao trabalho, ele tentou promulgar esse artigo, ou melhor, decretar esse artigo em uma medida provisória, mas que foi
Rapidamente, no dia seguinte, isso foi retirado porque a pressão foi muito forte, mas essa charge representa isso muito bem. Essa outra diz respeito também a essa obsessão do Bolsonaro, dizendo que o coronavírus é só uma gripezinha, que isso era só histeria e que não era tão importante como as pessoas diziam que era. Ele insistia dizendo que isso era coisa da imprensa, uma invenção da imprensa, ele acreditava em teorias da conspiração, imaginando que a China tinha sido a responsável pela criação desse vírus. Então, ou seja, era uma coisa muito sem sentido, não era isso que o mundo acreditava, mas o Bolsonaro acreditava nisso. E essa charge é legal, porque brinca com essa noção de que o Bolsonaro, assim como os dinossauros, estão negligenciando, estão diminuindo a importância de algo que vai causar um impacto profundo na humanidade, e espero que essa charge seja profética nesse sentido, né? Espero que o Bolsonaro e essa ideologia sejam extintas. Isso também é importante porque, nesse momento do Brasil, os governadores tomaram, pouco a pouco, o protagonismo diante da crise, porque o Bolsonaro continuava insistindo de que isso era uma fantasia. Ele chegou a fazer um pronunciamento na TV dizendo que as pessoas deveriam voltar ao trabalho, que as crianças deveriam voltar às escolas. Ele não compreendia a necessidade do isolamento, não compreendia o perigo do colapso no sistema público. Então os governadores acabaram tomando as iniciativas de proteger a população, contrariando inclusive o desejo do presidente. Então essa charge fala sobre isso, né? Um presidente minúsculo tentando brigar com um governador gigante, que na verdade, pelo menos até esse período de março, né, não havia um governador em particular que estava se sobressaindo. Havia alguns, mas o conjunto de governadores que se contrapuseram ao Bolsonaro. Aqui a mesma diz respeito àquela charge anterior também. As pessoas se revoltaram muito, mesmo aliados, quando o Bolsonaro sugeriu cortar o salário das pessoas por 4 meses, ou melhor, autorizar que as empresas cortassem o salário. Sendo que a oposição e há um grande movimento hoje que propõe o contrário, propõe uma renda mínima para as pessoas não ficarem desamparadas nesse período tão complicado da história do Brasil, da história do mundo. Então a gente vê como que o raciocínio dele é de fato de extrema direita, um raciocínio ultraliberal, muito pernicioso e criticado até por liberais. E a charge diz sobre isso, né, sobre essa reação popular contra essa medida que felizmente foi impedida. Assim, as pessoas não permitiram e ele teve que recuar. Aqui de novo, né, são dois coronavírus, 2 vírus, dizendo: parece uma ameaça, vamos atacar? Não vale o esforço, é só um vermezinho. Esse termo era comum ao se referir ao Bolsonaro, né, evidentemente da oposição, né? O Haddad, que era o candidato que perdeu para o Bolsonaro, do Partido dos Trabalhadores, chamou o Bolsonaro de verme, dizendo que nós temos aí que conviver, né, que combater, que vencer um vírus e um verme. Então isso pegou e foi representado aí nessa charge. E tem uma outra questão também que faz parte do contexto. Nós hoje ainda não sabemos. 23 pessoas da comitiva do Bolsonaro que visitou o Trump, o presidente dos Estados Unidos, foram diagnosticados. Identificou-se que eles estavam infectados com o coronavírus. E o Bolsonaro chegou a fazer 3 exames. Ele diz que não está infectado, no entanto, ele não mostra esses exames. E o hospital se recusa a mostrar também, pelo menos até esse período de março. Então nós não sabemos se o Bolsonaro está ou não infectado, ele diz que não. E o problema é que ele, mesmo depois de saber o resultado, foi para a manifestação de rua que o apoiava, cumprimentou as pessoas. Então, caso no futuro as pessoas descubram que o Bolsonaro estava infectado com o coronavírus,
Eu imagino que isso decisivamente será algo desastroso, assim, para ele, é claro, e bom para o país, porque nós o tiraríamos da presidência imediatamente. E aí ele fica se gabando, dizendo que ele é atleta, ele fez um pronunciamento na TV dizendo que era atleta e que não, caso fosse contaminado com coronavírus, isso não o atingiria. Então há muita desconfiança em relação aos resultados desse exame, e ele tem essa postura muito infantil, muito colegial em relação a essa doença. Aqui, de novo, né, essa noção de que o Bolsonaro está mais preocupado em defender as empresas do que as pessoas. Ele quer defender a economia, não quer defender a vida das pessoas, sendo que já há muitos estudos demonstrando que, mesmo em períodos de depressão, não há essa mortandade que uma pandemia oferece em uma sociedade, sobretudo uma pandemia mundial. Portanto, essa charge fala sobre isso, né? Eu salvarei todas as pessoas, mas as pessoas jurídicas. E o mito é porque isso era um apelido que os apoiadores inventaram para ele, isso pegou, e era um apelido, até esse momento, benéfico para ele, porque ele era recepcionado aí nos aeroportos, nos ambientes em que eram repletos de pessoas favoráveis a ele era recebido como um mito. As pessoas gritavam mito, mito. Não sei como isso vai ser interpretado no futuro. No entanto, hoje a gente vê que isso já está sendo repensado pelos próprios apoiadores. Mas ainda há muitos apoiadores mais fanáticos que acreditam em tudo que ele diz e, curiosamente, não se preocupam com as contradições. Então, Bolsonaro diz uma coisa hoje, os seus seguidores apoiam, ele diz o contrário do que... No dia seguinte, ele vai e diz o contrário do que ele dizia no dia anterior, e os seus seguidores continuam apoiando agora, defendendo o contrário do que defendiam um dia antes. A oposição chama esse povo de gado. Mas o termo mito, nesse sentido que ele está usando aqui nessa charge, diz respeito a essa devoção que as pessoas têm em relação à figura dele. Aqui, de novo, essa é uma charge importante, porque em uma das coletivas de imprensa organizadas para que o Ministério da Saúde, os técnicos e o próprio presidente prestassem contas para a sociedade sobre as ações que o governo federal estava fazendo para combater o vírus e para lidar com a pandemia, ele tentou colocar lá uma máscara e se atrapalhou todo. Isso foi filmado e virou talvez um dos grandes símbolos da sua inépcia, da sua incapacidade de lidar com a situação. Então essa charge é outra charge muito importante nesse contexto, porque diz respeito a essa inépcia, esse é o termo, de um sujeito que não tem a mínima ideia do que a ciência diz, do que os líderes internacionais, do que a Organização Mundial de Saúde diz, e está totalmente perdido. Ele é muito paranoico, ele é cheio de teorias da conspiração, ele é muito seguidor de um sujeito que era muito popular aí nos anos 20 desse século XXI, né? Que era o Olavo de Carvalho, que também dizia em seus vídeos na internet que coronavírus era uma mentira, era uma invenção, era uma fraude. Então ele estava convencido disso. Os filhos dele tinham um papel importante, porque também eram seguidores desse guru, né, que se auto-intitulava filósofo, mas ele era absolutamente desmiolado, assim, alguém muito lunático e perigoso, porque essas ideias absurdas acabam influenciando pessoas poderosas, e no caso aqui o Bolsonaro. Aqui, de novo, né, a representação do Bolsonaro como alguém que estava levando a morte para as pessoas. Havia desconfiança, havia projeções que, se as pessoas não ficassem em casa, se não houvesse isolamento e contenção, as projeções chegavam a conclusões de que poderíamos ter 1 milhão de mortos no Brasil. O Bolsonaro simplesmente ignorou isso e queria que as pessoas fossem às ruas. Podem seguir com suas vidas normalmente.
O corona é uma gripe criada pela mídia chinesa, tá ok? Esse tá ok era um bordão dele, né? Que ele sempre dizia, está ok, e terminava, que seria está ok. Tô dizendo isso pro pessoal do futuro que às vezes não vai entender o que, que significaria tá ok. Mas é um bordão dele, é um cacuete, uma figura de linguagem dele, sei lá o que poderia dizer isso, é um maneirismo, mas é uma figura importante também e uma charge importante. Ele como um guardião da morte, ele como um anjo da morte, querendo conduzir o seu próprio povo à pandemia, à contaminação por uma das pandemias mais sérias da história humana, imagina. E ele não tinha essa consciência. Aqui talvez o que as pessoas chamam de wishful thinking, né? Um desejo que Bolsonaro se derretesse e fosse sugado pelo ralo, porque houve momentos em que as pessoas começaram a ficar realmente muito revoltadas com a ignorância, a estupidez de um sujeito que não tinha o mínimo preparo para compreender nem o básico, nem os fundamentos de um protocolo internacional de segurança. E estava querendo expor a sua população à morte. Então essa charge ela é também muito significativa. A cara, o rosto do Bolsonaro sendo sugado num ralo. Aqui, mais uma vez, né, falando sobre esse desejo do Bolsonaro em conduzir as pessoas para um abismo, dizendo que essa pandemia era só uma gripezinha, era uma histeria, as pessoas gritando mito, mito mais uma vez, dizendo que só ia matar velhinho. Essa era uma ideia que, de certa forma, eles quase defendiam isso, eles quase usavam essa ideia de que a pandemia só mataria velhinhos para legitimar a ideia de que era preciso voltar ao trabalho e que resguardaria-se só os velhinhos. Ou seja, é um raciocínio que não funciona, porque era um vírus extremamente contagioso. E lá está o Bolsonaro como flautista de Hamelin, levando as pessoas, ele também hipnotizado, para o abismo. Essa outra, durante o pronunciamento na TV, que foi realizado no dia 25 de março de 2020, ele atacou os governadores e sugeriu, e na verdade ele pediu o fim do confinamento em massa e o fim e a volta às aulas, por exemplo. E aí lá está a morte e o coronavírus dizendo, gostei, eu também. Aqui foi um período, um dia que houve também no começo de março, no dia 15 de março, houve uma manifestação que ele mesmo instigou. As pessoas já estavam preocupadas com aglomerações, mas ele, de forma muito irresponsável, convocou as pessoas para que elas se manifestassem a favor dele e contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, porque ele se esforçou para manipular o povo mais uma vez, manipular os seus seguidores e tentar forçar alguma ação, às vezes até arbitrária, contra o Congresso e contra o Supremo. E nessa charge, e nesse período, né, já havia uma desconfiança de que ele poderia estar contaminado. Já se sabia que membros da sua comitiva estavam contaminados. Mas mesmo assim ele foi e cumprimentou as pessoas durante uma manifestação na frente do Palácio Planalto. Então essa charge representa isso muito bem. Lá está a morte com a faixa da presidência, ou seja, é o próprio Bolsonaro, só que, evidentemente, em vez de cumprimentar as pessoas, dando tapa na cara das pessoas e contaminando as pessoas. Então, essa charge representa muito bem o que o Bolsonaro fez no dia 15 de março de 2020. Ou seja, expor as pessoas a um risco de contaminação, sendo que nós não sabíamos se ele estava ou não contaminado, porque ele não diz. Aqui, de novo, né, essa noção de que o Bolsonaro era um perigo tão letal quanto o coronavírus. Como se não bastasse uma, temos duas ameaças letais. Então, ele, além de não ajudar, ele atrapalhava, ele confundia a nação. O seu Ministério da Saúde dizia uma coisa, o ministro da Saúde explicava as instruções necessárias e o próprio presidente depois contradizia o ministro da Saúde. E ele aqui representado como um monstro, porque essa era a sensação de muitas pessoas aqui no nosso século XXI, nos anos 2020.
Ele está agindo de fato como um insano, como alguém realmente monstruoso que, inconscientemente ou não, quer levar o seu povo para um abismo, para uma pandemia, para muita gente, inclusive no Twitter. E durante vários dias o termo Bolsonaro genocida esteve muito presente aí no Twitter. Essa outra charge do Latuf é um chargista importante no Brasil e internacional também, deixando claro como que a postura do Bolsonaro estava ameaçando a saúde e a vida do povo brasileiro. Ele insistindo que é só uma gripezinha, sendo que na verdade é uma gripe extremamente letal, com um índice de infecção, de internação e de letalidade muito forte. O risco que se tinha, não sabemos ainda se vamos passar por isso, é um colapso no sistema de saúde. Mas ele não se importava, ele queria que as pessoas voltassem ao trabalho e eis a charge para representar isso. Aqui é uma charge até mais leve, né? Nós temos um grupo aí que são alguns dos ministros do governo, como o ministro da Educação, que era também extremamente agressivo com professores, foi horrível o período da gestão dele. A Regina Duarte, que era uma atriz que foi convidada para ser secretária de Cultura, o Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, colocou um sujeito literalmente nazista, que fez um discurso inspirado em Goebbels, para poder dirigir a Secretaria de Cultura. No lugar dele entrou essa atriz, que também era antipetista, ela não gostava do Partido dos Trabalhadores, mas até agora ela não mostrou muito bem a que veio. O outro é o Ricardo Salles, o ministro, na verdade ele também extinguiu o Ministério do Meio Ambiente e colocou na secretaria um sujeito condenado por crime ambiental. No começo de 2019, durante todo o ano, houve muitos incêndios na Amazônia por conta de flexibilização em regras de fiscalização, ou seja, é um desastre na educação, um desastre na cultura, um desastre no meio ambiente. Essa outra que está no cantinho é a Damares, é uma ministra evangélica que assumiu a Secretaria de Direitos Humanos e que é uma pessoa também com uma visão muito retrógrada, muito conservadora, e que não é sensível a questões contemporâneas de direitos humanos. E o outro é o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa desequilibrada e que é muito ouvido pelo pai, coordena muitas das estratégias de comunicação do pai e tem feito, e tanto é que existe uma instituição dentro da instituição, um setor lá dentro do governo que ficou conhecido como o Gabinete do Ódio, onde as pessoas se reúnem para poder atacar opositores, para difamar as pessoas, para espalhar ódio, instigar brigas na internet, tudo a partir de decisões, em geral, onde o próprio filho do presidente participa. E esse isolado é o ministro da Saúde, alguém que até março de 2020 muitos imaginavam que era uma pessoa sensata, que estava querendo contribuir, que era um técnico responsável, mas que já estamos tendo dúvidas, porque ele já começou a entrar nessa onda do bolsonarismo, de minimizar os problemas e de querer deixar de lado alguns protocolos internacionais para poder atender ao chefe. Aqui o berrante no brejo. Como eu mencionei anteriormente, né, era muito comum a oposição chamar os adoradores do Bolsonaro de gado. Então aí está o Bolsonaro com a sua máscara nos olhos. Essa imagem é muito importante. Ele como um gado, nem como o rei do gado, né, como um gado mesmo, mugindo, e no brejo, assim, nesse sentido de que da mesma forma que existe o ditado popular, a vaca foi pro brejo, a impressão que nós temos hoje é que o Bolsonaro está perdendo força, ele já perdeu apoio da direita também, porque todos estão percebendo que ele é um louco, ele é um lunático, e a gente espera muito que essas forças, a esquerda e a direita, consigam interromper a insanidade desse governo.
Aqui, de novo, né, essa noção dele lá com a máscara na cara por uma atrapalhada, dizendo o país não pode parar, tá ok? E os vírus do coronavírus dizendo mito. Essa, mais uma vez, uma outra charge do Latuf, dessa vez ele levando o próprio Brasil para o abismo por conta da sua cegueira. Olha que charge cheia de símbolos. Bolsonaro está cego para o problema do coronavírus. O dia em que ele colocou de forma atrapalhada em frente aos jornalistas, em uma coletiva de imprensa, ele colocou a máscara sobre os olhos, isso foi uma metáfora perfeita para a cegueira dele em relação aos caminhos que ele estava querendo conduzir o Brasil. Nós, a oposição, a sociedade, está impedindo muitas das medidas do Bolsonaro, como essas charges demonstram. E aqui demonstra lá o Bolsonaro querendo levar o Brasil para o abismo e o Brasil tentando se esforçar para poder se livrar dessa insanidade. Aqui o Capitão Corona e o Garoto Fake. Então lá, vamos passar coronavírus para todo mundo, capitão. O capitão espirra. Ele, calma, pessoal, é só uma gripezinha, tá ok? Lá estão os adoradores do Bolsonaro, né, com celulares, que era onipresente. De novo, sugere essa noção de que ele estava contaminado e não contou para o país. Isso é uma dúvida que nós ainda temos. A máscara, mais uma vez, né, nos olhos dele. Essa arminha era um símbolo do Bolsonaro também. Ele sempre usava as mãos para simular, para fazer o símbolo de uma arma nos seus comícios, no seu dia a dia. Era meio que uma marca registrada dele, porque ele era um político armamentista, assim, um fetiche obsessivo por armas, e essa arminha está sendo feita nessa charge pelo próprio coronavírus. Então a gente vê a contradição, né, a ironia desse raciocínio. Bolsonaro sempre perseguiu cientistas, ele demitiu cientistas de cargos importantes, ele sempre que pode estigmatiza as universidades, diz que só tem maconheiro, aí cortou muito recurso das universidades federais, cortou bolsas, sempre desprezava, sempre dizia as piores coisas, sempre inventava, difamava mesmo a universidade. E no seu pronunciamento ele dizia que Deus vai iluminar os cientistas para que eles possam descobrir a cura para essa doença. Então, assim, é uma contradição ambulante, e eis aqui o vírus representando essa ironia, deixando claro que não é um fuzil que vai matar o vírus, é a ciência, justamente a ciência que Bolsonaro tanto despreza. A sombra do coronavírus, de novo falando sobre o papel dessa pandemia na demonstração da inabilidade, da incompetência, da inaptidão e da pequenez do Bolsonaro diante de um problema tão grave. E ele fez questão de espalhar fake news, assim, ele foi absolutamente desastroso o modo como ele atuou para poder lidar com essa pandemia que é tão grave. Aqui, depois da facada, não é uma gripezinha que vai me derrubar. Isso é algo que ele falou. O Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, sofreu um atentado, um louco desequilibrado esfaqueou o Bolsonaro, deu uma facada, e aí, graças a isso, muitos acreditam que ele foi eleito. Ou seja, houve uma comoção mesmo entre os adversários, apesar de toda a estupidez do Bolsonaro, mas ele conquistou muita visibilidade e muitos acreditam que essa facada foi decisiva para a sua vitória eleitoral. Mas mesmo assim ele usou, né, essa facada para se martirizar, para se colocar como um mito, alguém que estava se sacrificando em nome da nação. E aí, vez ou outra, ele menciona essa facada, dizendo que ele deu a vida para o país, etc., que é evidentemente uma covardia, uma mentira. E aqui ele está sendo representado dessa forma, né? Não é uma gripezinha que vai me derrubar. E lá no Titanic, o Brasil se afundando, reparem nas nuvens, na fumaça do Titanic em forma do coronavírus, e ele insistindo nessa insanidade. O pequeno presidente, o letal é invisível aos olhos. Aqui, insisto,
Essa é uma crítica à pequenez do presidente diante da crise, como ele foi imaturo, irresponsável, infantil, a mentalidade dele é de fato primitiva, e tanto é que ele está aí agachado de forma bem primitiva. É uma alusão ao Pequeno Príncipe, mas é uma alusão que inverte essa mitologia, porque o Pequeno Príncipe é alguém inocente, filosófico, né? E que traz reflexões importantes para a humanidade. Então, ele subverteu a mensagem do Pequeno Príncipe, isso é perfeitamente possível, os mitos, os símbolos servem para ser invertidos, mas esse sentido que ele quis conferir ao pequeno presidente é pejorativo. Aqui, até agora, só um maluco na rua, né, falando do confinamento, falando da consciência das pessoas em ficar em casa, em evitar aglomerações, em não sair nas ruas por conta da pandemia. E lá está o Bolsonaro, representado como aqueles monstros japoneses, ensandecido, destruindo as coisas, e sendo representado dessa maneira caricata e extremamente verdadeira. É importante como as charges dizem as verdades através desses exageros. Aqui o Bolsonavírus, de novo, ele representado como o vírus, dizendo para que fechar escolas, isso é tudo histeria, abandonem o confinamento, é só uma gripezinha. E aí dizendo que os sintomas do Bolsonavírus são aumento da capacidade de falar besteira, acreditar-se ser o que não é, e o caso famoso do Brasil, esse paraquedista que acredita ser presidente. Então já havia um movimento, inclusive, que dizia ele não é mais o presidente, porque ele estava tão ensandecido que as pessoas começaram a tentar lidar com o problema apesar do presidente. Além de ele não ajudar, ele atrapalhava. Então era preciso superar esse sujeito para a gente avançar. E aqui é uma das que me parecem mais impactantes, ela é muito boa, assim. Coronavírus, covarde 17. Lá está o Bolsonaro representado literalmente como um monstro do coronavírus. Conseguiu fazer uma fusão, né, entre o vírus, a sua representação gráfica, e o Bolsonaro como um monstro, rasgando a faixa presidencial. Esse corte na barriga certamente é uma alusão à facada, mas é uma charge muito importante. O pé de gado, né, para deixar claro essa representação do Bolsonaro de fato como alguém que tem um gado em torno de si, mas é uma charge muito boa e muito forte e muito representativa do que nós, pelo menos as pessoas lúcidas, estão sentindo em relação a esse desastre, a esse colapso que é essa presidência. Aqui é uma referência ao Sméagol, né, do Senhor dos Anéis. Lá está mais uma vez a máscara, o Bolsonaro ensandecido por poder. A tanguinha com a bandeira dos Estados Unidos é importante, porque ele é sempre considerado como um lambe-botas do Trump, alguém que é fã do Trump, e o Trump hoje no mundo é considerado um líder perigoso, assim, um líder extremista, um líder que não é confiável. Mas o Bolsonaro o compreende, o elegeu como um grande líder, ele imita tudo que pode em relação ao Trump, ele assiste aos pronunciamentos do Trump, filma ele assistindo aos pronunciamentos e transmite isso ao vivo. Isso é ridículo, é bizarro. Um chefe de Estado mostrando para o Brasil que ele está assistindo a um outro na TV. Assim, é uma subserviência muito... Eu não tenho palavras para descrever essa subserviência. E essa charge representa isso. Então percebam como ela é rica em termos simbólicos. A subserviência aos Estados Unidos na tanga, esse seu comportamento esquizofrênico, representado a partir dessa imagem do Sméagol, né, dessa alusão ao Sméagol, a sua cegueira com a sua atrapalhada de ter colocado a máscara, que é um símbolo importante também do coronavírus, e a sua obsessão pelo poder na faixa presidencial. Porque se o Sméagol dizia "my precious" para o anel, que conferia um poder, mas que era maléfico, aqui está o Bolsonaro. Talvez essa também é uma das charges mais interessantes e mais importantes nesse período. E aqui a foto que é uma charge ambulante, assim, não precisa...
de metáfora, sabe? O cara é literal até na expressão da sua caricatura. É muito impressionante como ele, de certa forma, facilita a vida dos chargistas, porque ele mesmo é uma pessoa que é grotesca. Então, essa é a foto que inspirou, esse é o momento que inspirou grande parte das charges que nós vimos anteriormente, e isso vai ficar para a história. Tanto por ela ser literal, né, foi ok, um momento de distração, isso importa menos do que a importância simbólica dessa foto, que representa tudo que o Bolsonaro tem feito. Uma atrapalhada, uma cegueira, uma incapacidade de lidar com um problema tão complexo como essa pandemia. E por isso é uma imagem que, por si só, acaba se tornando uma charge. Eram essas as imagens que eu queria demonstrar. Espero que esse vídeo seja útil tanto para os meus contemporâneos, como para as pessoas aí no futuro que querem compreender um pouco melhor esse período do século XXI, os anos 2020, e é um depoimento de um historiador pensando o seu próprio tempo, né, sentindo as coisas, e eu não sei o que vai acontecer no futuro. Espero que tudo dê bem e que a gente consiga se livrar desse sujeito, ou pelo menos nos livrarmos dessa pandemia, apesar da atuação dele. É isso, espero que tenha sido útil, e se ainda existir YouTube em 2030, curta o canal, compartilhe. Espero que essa reflexão tenha contribuído para a compreensão desse período tão estranho, tão nebuloso e tão angustiante nos anos 2020.